Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, editora FEB. Em vigilância, a porta para a obsessão. Obsessão é a ação de um espírito, uma ação muito pertinaz, de um espírito sobre uma pessoa. E quando esse espírito parte para fazer esse ataque na pessoa, ele tem um motivo, dos mais variados, que em cada caso vai ser um caso independente para a gente poder observar. Alguns espíritos são obsediados, ou melhor, algumas pessoas são obsediadas por espíritos muito inteligentes, outros por espíritos muito organizados, outras por espíritos muito educados, outras por espíritos extremamente maus, infelizes, insensíveis. Então, para cada um, tem uma terapêutica específica. E é importante que, no trato da obsessão, o obsediado, a família do obsediado, a casa espírita e, principalmente, o orientador e o médium de incorporação, de psicofonia, eles têm que estar bem sintonizados, bem integrados com a doutrina espírita. Logicamente que não vamos exigir que a família de uma pessoa muito obsediada se torne espírita no primeiro momento, mas o médium psicofônico e o orientador tem que estar bem sintonizado com a situação, bem esclarecido, porque muitas das vezes os mentores avisam: o espírito vai vir, ele tem as características X, Y, Z, para que o doutrinador, o orientador, tenha um campo melhor de diálogo e, logicamente, facilite essa penetrar no campo mental dele com mais facilidade. Nós temos vários livros que falam sobre obsessão. Temos do André Luiz, o livro chama exatamente Desobsessão. E esse Desobsessão, ele aborda como que é a organização de uma reunião mediúnica. Porque na época em que André Luiz escreveu sobre o livro, sobre a desobsessão, toda reunião mediúnica era considerada de desobsessão. Com o passar do tempo, as pessoas foram vendo que, como tinha muito rigor, tinha que cumprir uma série de protocolos anteriores, com uma certa antecedência, para que as pessoas tivessem condições perfeitas, psiquicamente e fisicamente, para participar dessas reuniões. Eles falaram: aqui é a reunião de desenvolvimento mediúnico, essa é uma reunião mediúnica, essa aqui é uma reunião de desobsessão. Aí sim, essa aqui exige tudo que tem no livro Desobsessão. A outra, a mediúnica, exige só um pouquinho, e a de desenvolvimento exige quase nada. Aí todo mundo quer ficar sempre na reunião de desenvolvimento, não quer a responsabilidade das outras. Isso em muitos casos. Mas nós temos que ser responsáveis, nós temos que ser progressistas. Se você trabalha numa empresa e você quer ter promoção, você vai saber que você vai ter seus encargos acumulando responsabilidade. Então, obviamente, na doutrina espírita é a mesma coisa. À medida que você vai ganhando experiência dentro da doutrina, que você vai estudando a doutrina, você vai ganhando encargos e responsabilidades. O grande problema é que as pessoas começam a achar que é dono disso, ou então acha que o outro não pode crescer, um monte de coisa esquisita que tem na cabeça das pessoas, no mundo inteiro, de todos os jeitos, que as pessoas não se interam e não se integram como deveriam. E aí vem todos os problemas inerentes à falta de esclarecimento, à falta de crescimento, à falta de entendimento. Então nós precisamos adotar parâmetros e padrões de entendimento, de esclarecimento, para que a gente possa então crescer, aprimorar-se e aprender cada vez mais como lidar com a obsessão, como lidarmos com os espíritos que no plano espiritual desconhecem que são espírito. Às vezes o espírito já tem condições de estar numa condição muito boa no plano espiritual, mas como ele não entende que ele é um espírito, ele fica anos, até séculos, preso àquela condição. Então não é ter medo do obsessor, é entender que nós estamos lidando com alguém, com um ser que, embora desmaterializado, acredita que ele é um ser material. E à medida que nós esclarecemos a ele, e principalmente que levamos a esses seres comandos mentais, tipo: você é filho de Deus, lembre-se sempre que você é filho de Deus. Jesus, acende a luz do amor nesse coração. São comandos mentais. Então esses espíritos eles vão começando a entender que eles têm a filiação divina, eles são filhos de Deus. E a partir dali o diálogo fica mais fácil, todo o trabalho fica mais fácil. Então nós precisamos adotar meios e técnicas de melhor interagirmos uns com os outros e uns com
dentro dessas possibilidades, procurarmos fazer o melhor dentro de um conjunto de possibilidades que nós temos para obtermos os melhores resultados. É possível desde que se tenha boa vontade, desde que se queira estudar. Então, se você quer participar da reunião mediúnica, primeiro passo, estudar o livro dos médiuns, estudar o livro dos médiuns de novo, pois tem a Gênese, o céu e o inferno. O céu e o inferno é fundamental que o médium estude, porque ao estudar o céu e o inferno, nós vamos tendo noção das nossas responsabilidades. E assim, concomitante ao estudo das obras básicas ou após estudar as obras básicas, é importantíssimo estudarmos André Luiz, porque André Luiz vai nos dar uma base importantíssima de que é e como devemos agir para entendermos a doutrina espírita um pouco mais. Porque, logicamente, que na codificação não tinha como dizer tudo, disse-se uma grande parte. A partir dali, então, a partir daquele momento, nós começamos, então, a entender algo mais. As relações que existem dos espíritos para espírito no mundo material, as relações que existem entre os espíritos após deixar o corpo físico e o medo, o susto, o desespero que muitos deles passam por depararem com uma realidade que eles nunca tinham parado para pensar na última encarnação. Aqueles que estão vindo para a Terra cheio de medo de não conseguirem cumprir as suas etapas. Então todos passarão por determinadas possibilidades, determinados compromissos e determinados sustos. Faz então importante que nós entendamos a nossa necessidade de aprimoramento, de aperfeiçoamento, para que a gente chegue então à condição de ser um espírito útil à seara cristã, um espírito útil àquilo que nós nos propomos a fazer perante a doutrina espírita para sermos bons trabalhadores do Cristo. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Sem vigilância e a porta para a obsessão, então nós temos que estar sempre de sobreaviso, como está escrito ali, sempre atento. Então, estar atento às situações, estar vigilante e em oração. Entendendo que primeiro vem a vigiar, depois orar. Então, é importante que nós entendamos isso, para que nós consigamos crescer, aperfeiçoar, aprimorarmos-nos para sermos bons trabalhadores do Cristo. A existência dos fatores predisponentes, causas kármicas, facilitam a aproximação dos obsessores que, entretanto, necessitam descobrir o momento propício para a efetivação da sintonia completa que almejam. Para ser obsessor, você não pode ser muito despreparado, não. Você tem que ser um espírito que esteja disposto a estudar, a pensar, tem que ter certos conhecimentos, saber a hora certa de atacar, dá trabalho. Não é simplesmente vou obsediar. E logicamente que vai existir N situações que tem espíritos que têm conhecimentos importantes, conhecimentos que eles sabem como agir, como interagir e como destruir alguém. E aí nós temos que ter todos os cuidados. Procuremos, pois, estar vigilantes, estarmos atentos para não cairmos em certas tentações, em certos perigos que às vezes a vida nos coloca. E por isso que é importante nós entendermos que existe uma causa kármica, ou seja, você vai passar por um processo obsessivo se você tiver dentro da sua estrutura psíquica um campo propício àquela influenciação, para que você resgate algo do passado. Se você não tiver esse campo propício a essa influenciação, você está mais ou menos livre de cair nesse processo. Mas se nós entendermos que somos espíritos milenares, estamos aqui na Terra, segundo André Luiz, há mais de 40 mil anos, vamos ver lá na frente o trechinho falando sobre isso, é para nós então começarmos a pensar o tamanho das nossas responsabilidades, o tamanho da nossa necessidade de aprimoramento. Por isso, ao trabalharmos intimamente pelo nosso refazer-se, nós precisamos então entender que para vencer o karma, caridade, oração, vigilância e muita prudência.
este momento tem o nome de invigilância. Durante a Copa do Mundo, um espírito falou o seguinte para mim: você não assistiu todos os jogos, mas você assistiu alguns pedaços de jogos, você viu os gols. Então, o que acontece? O gol acontece no momento que um dos times dá alguns segundos de vacilo. Então, embora o jogo tenha 90 minutos, são alguns segundos que a defesa não se posiciona bem. Aí o ataque, os jogadores do ataque aproveitam aquela oportunidade. E muitas das vezes, na hora de aproveitar a oportunidade para fazer o gol, eles chutam para fora. Porque é alguns segundos de falta de concentração, de falta de atenção, de vacilo. Então, esses pequenos vacilos que nós damos no dia a dia, fica bem caracterizado por isso. No trânsito, se você tiver a 100 km por hora, um segundo que você descuidar pode ser extremamente perigoso. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos que estar sempre atentos, sempre vigilantes, para que a gente não venha cair em determinadas tentações, para que a gente não venha cair em determinadas situações que nos coloquem em risco. Em tudo. E nesse minuto de invigilância, teve um jogo, era Bélgica e Japão, o zagueiro, no desespero, chutou a bola, naquele chuta para onde o nariz estiver apontando, né? Normalmente é uma gíria do futebol. Eu sei que tem pessoas que detestam futebol, mas vamos ter tolerância para a gente entender. Ele chutou a bola. A bola caiu na cabeça de um atacante, que cabeceou para o outro atacante, que cabeceou para o gol. Aquele momento, se ele tivesse 1 milissegundo de serenidade, para não dar um chutão, mas dar um chute direcionado para onde ele queria, ou para um local mais seguro, ele não teria perdido aquele jogo. Então, a gente cita o jogo, aqueles que não gostam de futebol nem vai entender o que a gente está falando, mas vai ter a noção. Então, aquele momento, que eu não gosto de citar coisas de acidente, então vamos citar do jogo, que aí o jogo não é um acidente, são coisas de um jogo de futebol, que é um esporte, é algo que mexe com as emoções das pessoas. Vamos ver por esse lado positivo. Naquele momento, então, um pouquinho de equilíbrio, ele não teria cometido aquele erro, que certamente vai estar atormentando a consciência dele por muitos anos, porque a partir daquele chutão, aconteceu o gol do adversário e ele perdeu a partida, perdeu a vaga. É importante, gente, nós ficarmos atentos a detalhes. O médium, então, ele tem que ter sempre aquela de respire fundo, pense antes de falar, antes de fazer. Que naquele segundo que ele oxigenou o cérebro, o protetor dele já, olha, calma, serene, não é bom por esse caminho, é bom pelo outro. É importante que nós façamos isso. É importante que nós tenhamos a serenidade necessária para revermos nossas posturas, nossas posições e controlarmos os nossos sentimentos, dando um toque de evangelho nos nossos sentimentos para que a gente não caia em armadilhas bobas que as trevas fazem para a gente. É a porta que se abre para o mundo íntimo, facilitando a incursão de pensamentos estranhos, cuja finalidade é sempre o conúbio degradante entre mentes desequilibradas, o inevitável encontro entre credor e devedor, os quais não conseguiram resolver suas divergências pelos caminhos do perdão e do amor. As pessoas não conseguem fazer pelo perdão, pelo amor. E aí vem a dor. Para evitarmos a dor, nós temos que trabalhar esse sentimento. Um bom exercício, na hora que você estiver vendo aquelas páginas vermelhas lá do jornal, reze pelo algoz. Faça oração pelo assassino, pelo estuprador, pelo terrorista. À medida que você conseguir fazer no início, você vai fazer de boca para fora. Lógico. Vai fazer nesse exercício. Vai entendendo que aquele ali é um irmão nosso no estado de extremo desespero, no estado de extrema invigilância, cometeu um erro que vai lhe custar muito caro nesta vida e provavelmente nas próximas existências. Entenda por esse lado.
Ao entender por esse prisma, você vai começar a fazer esse exercício do amor e do perdão pelo algoz. E muitas das vezes, ao fazer uma oração por um algoz, por uma pessoa que cometeu um crime, nós estamos trazendo para nós uma condição energética para quando depararmos com os nossos credores, nós já termos uma energia de amor e de perdão para amenizarmos as nossas contas perante as leis divinas e o sentimento desse nossa vítima de ontem ou o nosso algoz de ontem começar a quebrar, começar a estabilizar para que a gente se fortaleça. Não podemos nos tornar a vítima, fazermos da nossa vida um vitimismo constante, completo. Nós temos que fazer da nossa vida saber, aconteceu, e agora o que eu faço? Ainda bem que foi só isso. Não foi o pior. Então, cada vez mais, a gente tem que estar sempre observando, sempre atento. Um detalhe da invigilância. Teve uma época que toda vez que eu pegava uma avenida principal aqui em Belo Horizonte, fechada. Tomava uma fechada, tomava outra, e meu carro é um pouco grande, mais pesado. Mas que coisa, essas pessoas no carro menor me dando fechada. E aí a gente ficava com vontade de xingar e às vezes até xingava, não botar a cabeça para fora do carro, gritar, mas intimamente a gente xingava. Nicolai, um dos espíritos que trabalham com a gente, ele chegou e falou assim: você sabe o que está passando com ele para ele tomar essa atitude? Eu falei, não sei. Pois é. Então vamos conjecturar. Ele pode estar com dor de barriga. Ele pode estar atrasado para o serviço. Ele pode estar indo atender uma emergência. Ainda bem que não bateu. Diga, meu filho, meu irmão, vai com Deus, que os bons espíritos te protegem. Toda vez que você tomar uma fechada, meu irmão, vai com Deus, que os bons espíritos te protegem. Graças a Deus não aconteceu o pior. Aí foi 1, 2, 3, 4. Depois não teve mais fechada. Então, são coisas simples que nós temos que trabalhar intimamente, mas isso pode custar caro. Você xinga, a pessoa escuta você xingando, ele para, quer briga. Ou ele te dá outra fechada, ou você fica com raiva, dá uma controlada nele. Então, a vigilância tem que estar nos mínimos detalhes. Médium, seja no volante, seja andando a pé, seja onde for, é um perigo constante. Porque ele está manipulando energias desconhecidas ainda para nós e sendo vigiado pelos bons e observado pelos maus para criarem empecilhos e problemas. Os médiuns das trevas estão aí soltos por todos os caminhos. Precisamos estar atentos, vigilantes para sermos médiuns da luz. Em um instante em que o cobrador finalmente bate às portas da alma de quem lhe deve. E sempre o faz nessas circunstâncias, pela agressão, que poderá vir vestida de sutilezas, obedecendo a um plano habilmente traçado ou de maneira frontal para atordoar e desequilibrar de vez a vítima de hoje. Essas condições sutis, citamos o trânsito, citamos um jogo de futebol, mas tem vários outros momentos perigosos que nós temos que estar vigilantes. Um outro detalhe muito perigoso é quando encontramos aquele sexo oposto de atrações fortes, não vou dizer irresistível, não podemos dizer irresistível, porque nós temos condições de resistir, mas de atrações fortes. Porque somos pessoas acompliciadas umas com as outras ao longo do tempo. Então nós temos que ter força moral para resistirmos aqui. Porque senão já imaginou? Aliás, não pode nem imaginar, né? Chegando no plano espiritual, a gente encontra com um monte de ex-esposa, ex-marido, ex-namorada, ex-paixão. E como que vai fazer? Se a gente não sabe ainda se dominar aqui. Aqui é o momento de nós nos educarmos. Naquela época fomos apaixonados, naquela época fomos casados, naquela época fomos namorados, tinha muitos sonhos, mas hoje somos amigos. E acima de tudo, cristãos espíritas, que nos dá mais responsabilidade pelos nossos atos. Então, a vigilância constante em pequenos detalhes, em várias situações, para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. Momentos de invigilância existem muitos,
todos os temos em incontáveis ocasiões. Citamos 3 possibilidades, existem muitas outras. Perigosas. Hoje, no mundo das drogas, dá uma experimentadinha. Vamos a uma festa. Mas que festa é essa? Não, uma festa com meus amigos. Você não conhece os amigos do seu amigo, você não pensa 2 vezes para antes de ir. Principalmente os jovens. E cuidado com o que vai beber nas festas. Cuidado com no meio de quem você vai estar exalando do seu fluido, do seu magnetismo e recebendo do seu fluido, do seu magnetismo. No livro... Fugiu o nome dele agora. É o 2º livro da série psicológica da Joana de Ângeles. Nesse livro tem uma lição que chama Análise do Sofrimento. É a lição número 2, é o capítulo 2. E a Joana cita exatamente isso. Você vai em uma festa, compartilha fluidicamente no ambiente fechado, irradiando emanações mentais, recebendo emanações mentais das mais variadas. No dia seguinte, você tem como descartar tudo aquilo e se refazer e falar assim, estou pronto para a luta? Cuidado! O médium está na Terra para certas renúncias. O médium está na Terra para grandes compromissos, principalmente perante as leis divinas. E aí somos responsáveis pelos nossos atos, somos responsáveis pela nossa caminhada, somos responsáveis por aquilo que vamos fazer. E nisso, precisaremos então estabelecer metas coerentes, compatíveis com as nossas necessidades espirituais, para crescermos e aprimorarmos-nos cada vez mais. Para o nosso crescimento íntimo, para a nossa melhoria interior, para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos pessoas mais compatíveis com as nossas necessidades espirituais de crescimento. Citaremos alguns dos estados emocionais que representam invigilância em nossa vida. Revolta, ódio, ideias negativas de qualquer espécie, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais, vícios, fumo, álcool, tóxicos e etc. São várias situações, dos mais variados possíveis. Para cada um de nós temos uma tendência em uma delas. Essa daqui, principalmente se a pessoa for muito intoxicada ao mercúrio, ela terá que ter muita vigilância para não se irritar facilmente. A maledicência tem um detalhe interessante. Um exemplo bobo que muita gente faz. Então você está assistindo o jogo do seu time contra o adversário de maior rivalidade. Tem um pênalti contra o seu time. Aí as pessoas tendem o quê? Torcer para o atacante e chutar para fora. Mas nós não podemos fazer isso, porque isso é maledicência. Você fica lá, perde, é maledicência. Você tem que torcer para o seu goleiro pegar. Aí é uma bênção. Você está torcendo a favor dele. Ele está do seu time, torça por ele. Esse exemplo, de novo, do esporte, mas é uma coisa básica que as pessoas fazem. Querem torcer para o outro perder. O correto, o coerente, nós torcermos para que o goleiro do nosso time pegue o pênalti. É uma bênção que nós estamos fazendo. Isso é uma coisa simples, já citamos isso várias vezes, mas temos que treinar a não termos maledicência, a não termos pensamentos negativos. Calúnia. As fake news, as notícias falsas. Se você compartilha, você está caluniando alguém. Se você não sabe, se cala. Os vícios também, que tem de falar mal dos outros, de ficar insinuando coisas. Então, todas essas situações exigem de nós vigilância e, em alguns casos, até mesmo tratamento. A depressão, por exemplo, a gente tem 2 estudos sobre depressão. Se vocês colocarem Gelson-depressão, vai aparecer aí no YouTube o estudo que nós temos a respeito.
Só tem depressão quem já teve infecção de garganta. Então, depressão não é uma coisa tão simples como se fala. Normalmente, quem suprime muita infecção de garganta ou sinusite vai ter depressão. Por isso, a gente sempre fala Jesus, Kardec e Hahnemann. Precisamos entender Hahnemann para nós entendermos as nossas condições de saúde também. Não vamos ser um homeopata, vamos entender a homeopatia, vamos dar uma lida, vamos dar uma estudada. Espiritismo e cultura, Espiritismo exige que nós estudemos um pouco mais para não sairmos falando coisas descompensadas que trazem mais problema do que benefício. Assim também como a tristeza e o desânimo são partes de um todo. Adverte-nos, Sheila, toda vez que um destes sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou da luz do discernimento. E na luz do discernimento você pode ter a iniciativa de pedir um tratamento, de procurar um tratamento. Então, qualquer um desses sintomas, vamos voltar aqui, é um momento que nós precisamos da ajuda, precisamos da oração, precisamos de ter mais vigilância, inclusive de termos tratamento. Lembrando que muitas pessoas falam, toma remédio. Não vamos falar dessa forma. Na homeopatia, nos florais de Minas, tem tratamento que vai ajudar muito nessas situações aqui. Vamos procurar, vamos tentar nos tratar, vamos tentar fazer o melhor para que nós sejamos sempre melhores. Esse texto está no Ideal Espírita, Autores Diversos, Psicografia Francisco Cândido Xavier, capítulo 27, editora CEC. Um momento de vigilância pode ocasionar sérios problemas, se este for o instante em que o obsessor tentar conseguir a sintonia de que necessita para levar avante os seus planos de vingança. No livro Nas Trilhas da Obsessão, ele é tipo um complemento do livro Libertação. Então, Nas Trilhas da Obsessão, duas pessoas altamente comprometidas com as leis divinas, lá na Bulgária, reencarnam no Brasil, o enfermeiro reencarna como médium e o médico torna seu mentor. Todas as vezes que falava para estudar a mediunidade, não queriam, culminando num conjunto de situações perigosas que o levou ao desencarne. Então, nós precisamos estar vigilantes. E na área afetiva é a nossa parte mais delicada, porque talvez essa seja a única encarnação que nós estamos aprendendo a conviver em família, dentro de todos os parâmetros que se espera de uma família. Parece até absurdo, né? Mas no passado não vivíamos em famílias como nós vivemos hoje, a nossa estrutura familiar. Precisamos entender um pouco mais, ficar mais vigilante, para não deixarmos nossas asas imaginativas saírem batendo asas ao vento, indo para direções perigosas. Vigia. Repetimos a frase da Ana Barilova: eduque seus conflitos, controle sua mente e evangelize seus sentimentos. Aliás, controle sua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. Não deixe a sua mente pensar muita coisa solta, não. Seus conflitos íntimos, eduque-os. Eles sempre vão existir. Nós precisamos aprender a educá-los. E depois, aprender, então, a trabalhar para nos melhorarmos, evangelizando nossos sentimentos, para não cairmos em armadilhas como essa. Convém ressaltar que 1 minuto ou 1 instante de medo, revolta, impaciência, etc., não significa necessariamente que a pessoa esteja obsediada. Mas sim que uma ocasião destas poderá ser utilizada pelo obsessor como ensejo que ele aguarda para insuflar na vítima as suas ideias conturbadas. Por isso que tem que ter vigilância, por isso nós temos que estar atentos. Porque mesmo que seja por alguns minutos que a gente esteja entrando numa faixa daqueles sintomas desagradáveis, a vigilância faz-nos voltar a si, faz-nos voltar à reflexão. E por que estou agindo assim? Pare, respire fundo e saia. E um detalhe importante, quando se estiver ficando irritado, não cerre os punhos. Estique bem os dedos. E tem gente que não consegue esticar os dedos se estiver irritado. É uma boa situação para não se irritar. A depressão, não abaixar a cabeça, procurar ao contrário, olhar para o céu. São exercícios simples que ajudam.
Desde que esses estados de vigilância passem a ser constantes, repetindo-se e tornando-se uma atitude habitual, aí obviamente está configurada a predisposição para o processo obsessivo. A predisposição para o processo obsessivo ainda não é obsessão. Então nós temos que estar sempre vigilantes, sempre atentos, para nos corrigir a tempo, para nos polir a tempo, para que nossas ações e nossas atitudes sejam sempre focadas no bem, sejam sempre focadas numa vigilância maior, numa predisposição maior a estarmos atentos para evitarmos problemas de grandes transtornos para cada um de nós. Recordemo-nos de qualquer ideia fixa negativa que venha nos perturbar emocionalmente, é sempre sinal de alarme, ante o qual devemos fazer valer em nossa vida o sábio ensinamento do Mestre. Estai de sobreaviso. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O tempo todo nós devemos estar vigilante, o tempo todo nós devemos estar atento, o tempo todo nós deveremos estar focados nas nossas responsabilidades pessoais, para que possamos, então, estarmos sempre em condições de nos ajudarmos pessoalmente e de nos beneficiarmos das situações que possam vir nos atormentar. Faz-se necessário que estejamos sempre em condições de prestar atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor, que precisamos estar sempre atentos às situações que estão nos acontecendo. Então, tudo que venha nos perturbar emocionalmente de forma negativa, nós temos que ter o alerta da consciência dizendo: cuidado, isso não está sendo bom. E nós temos que ter muito cuidado, o tempo todo, em qualquer situação, qualquer um de nós, porque nós estamos num processo de evolução que um pequeno instante de invigilância pode nos custar séculos para a reparação. Então vamos estar atentos, vamos estar vigilantes, vamos estar cônscios de que temos que tomar as atitudes mais apropriadas às nossas necessidades evolutivas, às nossas necessidades de nos aperfeiçoar para crescermos para Deus, para estarmos buscando as coisas de Deus. Por isso, é importante que você tenha em mãos esse livro, Obsessão e Desobsessão, para de vez em quando dar uma folheada, de vez em quando dar uma olhada. Estude ele em família, é uma boa opção. Se você tem dificuldade de ler e entender, aqui está a nossa singela colaboração, lendo, comentando, como se você estivesse aqui junto conosco. Então, é voltado para essa ideia de ajudar aqueles que têm que estudar em casa, porque esse é um livro de estudo obrigatório para a maioria dos médiuns, entendo eu. Então, nós temos que fazer por onde trabalharmos estudando, trabalharmos as nossas necessidades de aprimoramento para crescermos, para estarmos melhores, para estarmos construindo uma manhã de luz ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, para trabalharmos intimamente por um mundo melhor, no nosso coração. Se em nosso coração o mundo estiver sendo melhor, nós atrairemos energias melhores, nós irradiaremos energias melhores e certamente o mundo será melhor. Conheça as obras basilares da codificação espírita, estude Kardec e compreenda-se mais. O professor Hipólito Leon Denis Arrivayan foi muito feliz nas suas colocações. Ele colocou para os médiuns estudarem como entender o mundo espiritual. Mas à medida que nós entendemos que nós somos um espírito preso a um corpo físico, ao estudar Kardec nós estaremos nos conhecendo, entendendo nossas tendências, nossas dificuldades, nossas possibilidades e, com isso, estaremos então em condições de criarmos um mundo melhor, um mundo de paz, de fraternidade e de luz. E aqui nós temos o site da FEB, onde você pode encontrar os livros da codificação, você pode encontrar o livro Obsessão e Desobsessão e tantos outros livros importantes para a sua leitura, para a sua edificação íntima. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre envolvendo nossos corações.